a partir de agora, começou a ser gravado. Pronto, nós estamos iniciando o nosso simpósio Interarte Literatura e suas interfaces. É a primeira mesa desse simpósio, coordenada por mim, Cássia Lopes, e essa mesa se intitula Literatura e Visualidades. Nós vamos começar com a apresentação da Irma Caputo, como eu disse, cada um deve apresentar seu nome completo, a instituição de onde provém, uma mini bio, para situar um pouco a sua fala. Então, cada palestrante terá 15 minutos para a sua fala, e as perguntas deverão ficar ao final, depois de todas as apresentações realizadas. Então, passo a palavra à Irma. Boa tarde, Cássia, boa tarde a todos. Posso compartilhar minha tela? Depois, logo depois eu me apresento. Só um segundo que... Não estou conseguindo compartilhar os meus slides. Acho que tem alguma questão com... Vou tentar autorizar. Peço desculpa, mas... Vou tentar só mais uma vez. Cássia, pode esperar só um segundo, vou tentar resolver. Só um segundo. Se talvez alguém queira começar, eu... E Jorge, prefere começar, Jorge? Seria o próximo. Só um segundo. Vou passar, então, a palavra a Jorge. Eu posso, mas também gostaria de apresentar uma slide. Não é essencial, mas seria legal. Eu não sei se vou conseguir. Mas, enfim, talvez mais importante começar, né? Acho que a minha... Então, começo eu, então? Pode começar, Jorge, por favor. Bem, eu sou Jorge, na verdade, Jorge Mansi Tembrano, sou pós-doutorado, estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Chile, sou chileno, fiz doutorado na USP, daí que eu falo razoavelmente português, e minha pesquisa de pós-doutorado atual é sobre pensar a prosa como meio da arte contemporânea, a partir dos casos do Nuno Ramos e do argentino Sergio Tchekvek. Nessa ocasião, eu vou apresentar um trabalho sobre Nuno Ramos, que eu vou ler. Então, vou fazer um pouco uma apresentação mais clássica, e espero que dê para entender mais ou menos. Eu gostaria de apresentar algumas citações, vou ver se é possível no transcurso da apresentação, se não der, bom, nada a fazer. Então, começo. O título do trabalho é Ventriloquismo e Indireto Livre na prosa de Nuno Ramos. Então, na prosa de Nuno Ramos, com bastante frequência encontramos um uso especial da voz de caráter cênico ou teatral, em estilo direto, capaz de provocar efeitos de desmesura e instabilidade formal. Seria, me parece, um caso claro do que Flora Sussekind, em ensaio de 2000, chamado Escalas e Ventrílocos, chamou de ventriloquismo. Grosso modo, Sussekind define o ventriloquismo como um princípio dramático, um uso teatral da voz que tensiona a enunciação em textos que não necessariamente pertencem ao drama ou ao teatro. Acrescenta que, junto com a manipulação de escalas, o ventriloquismo teria sido um dos principais procedimentos mediante os quais a melhor arte brasileira das últimas décadas aludiria ou interrogaria de modos complexos dois contextos particularmente instáveis. Por uma parte, as desmesuras próprias do período da Nova República,
marcada por uma redemocratização problemática e uma turbulenta inserção na globalização neoliberal. Por outra, a situação rarefeita da literatura num campo artístico marcado pelo desejo de maior inespecificidade, pensando em autores como Krauss, Deduve, Garramuni e outros, apontando para uma inter- ou transmedialidade. Quer dizer, a situação rarefeita da literatura quando passa a funcionar como um meio da arte contemporânea. Considero que a prosa literária do artista transmedial Nuno Ramos, e em particular o uso dramático que ele faz da voz, pode resultar especialmente produtivo e relevante para fazer avançar e talvez aprofundar a trilha aberta por Susequinte em 2000, e em particular para discutir a noção de ventriloquismo. Já faz alguns anos que estou estudando a prosa de Nuno e tenho reparado em que questões de dramaticidade ou teatralidade têm a maior relevância para captar a sua originalidade. Há alguma coisa esquisita, inusual, desmesurada no uso que ele faz da voz. A esta coisa esquisita, seja o que for, teria a ver, acho, com tensões enunciativas provocadas por uma dramatização ou teatralização da voz. Um segundo. Nesta comunicação, o meu propósito é, a partir de exemplos tomados de o livro O Mal Vidraceiro, de 2010, mostrar alguns movimentos e potências instabilizadoras desta voz dramatizada ou ventríloca na prosa do Nuno, discutindo seu uso em contextos de discurso direto e indireto. Começo com um texto chamado Um Dia, no qual esse tipo de voz ou enunciação aparece em contexto de discurso direto, isto é, em primeira pessoa. De um modo que pode lembrar os locutores dos poemas em prosa de Baudelaire, quem fala no começo de um dia parece estar já de volta em casa, entediado e, desde a distância, parece evocar poeticamente diferentes imagens de um dia na cidade. Mas, já de início, notamos que o tempo e espaço, tanto da fala como do que é apresentado, se torna rarefeito. O locutor instaura ou inaugura, a partir da voz, um lugar cênico, um aqui e agora, que não parece coincidir ou se estabilizar em lugar nenhum, nem em casa, nem na cidade. Antes, é uma pura cena, marcada pelo deítico aqui. Aqui é onde gostaria de apresentar. Vamos ver se dá, se não... Acho que está funcionando. Sim, apareceu aqui. Mas... não sei como fazer para mostrar o PowerPoint. Nossa, isso não vai funcionar. Acho que não, né? Bom, prefiro continuar. Vai ser um pouco mais difícil de seguir, mas não sei o que fazer. Então, a cita é a seguinte. Depois de cansar meus passos, eu chego, fala o locutor. Esse é o problema, eu chego. E a voz de onde chego diz aqui. Então, aumento o volume do que pesa cada poste e lataria, e a sarjeta fala alto do meu lado, fala meu nome, me chamando. Essa citação. No trecho, e no texto como um todo, me parece que o locutor procura exibir para o leitor, de modo bastante espetacular, não tanto uma série de matérias ou singularidades, que também faz, mas certo modo especial de apresentá-los, que implica, em primeiro lugar, uma subida de volume, tudo fala alto, um aumento de escala, uma desmesura. Então, não só ou não apenas o material, mas principalmente o seu modo de aparição. É relevante indicar que o locutor se autodenominará ao longo do texto como o soberano da cena. Ele se chama a si próprio o soberano da cena,
o que evidentemente sublinha a relevância que tem a lógica teatral ou dramática na configuração do sujeito do seu mundo. Este soberano, que a meu ver seria a figura-chave e mais original da prosa do Nuno Ramos como um todo, é capaz de dar voz ou de ouvir a voz de cada coisa que esteja ao seu redor. Tudo aquilo que esteja ao alcance dos seus sentidos ou da sua proliferante imaginação. Assim, antes que ser objeto de ventriloquismo, o soberano de cena seria ele próprio o ventríloco. O soberano de cena, antes de ser objeto de ventriloquismo, seria ele próprio o ventríloco. Dramatiza a voz em primeira pessoa, seja dele ou das coisas, que falam alto ao seu lado. Este modo de aparição sistematicamente aumentado de cada material ou singularidade trazida à cena, à sua cena, faz com que o convívio entre elas, ou entre elas e o locutor, não seja necessariamente fácil ou pacífica. O aqui do locutor, no qual reúne os seus materiais heterogêneos, parece implicar ou pressupor certa rivalidade ou antagonismo entre as singularidades, precisamente pela tendência de cada uma a subir de volume e a aspirar a certo protagonismo. Não parece fácil achar uma cena, um marco comum, nem um diretor ou soberano da cena que seja capaz de aguentá-las. De fato, o caráter desmedido das aparições exigirá do locutor a ativação de diversas estratégias de atenuação ou distanciamento, marcadas também pelo excesso. Por exemplo, em um dia, o texto que estamos comentando, o locutor mijará ao seu redor para afastar as figuras de si. Eu cito: descanso a bunda na sarjeta e por mim estão passando aqueles que passam e roçam suas calças em meu ombro e mijo aqui mesmo, formando uma poça em torno de mim para que se afaste um pouco. Essa é a citação. Olhando para os detalhes desse trecho, é interessante notar que a mijada não acontece lá, no mundo que estaria sendo descrito numa prosa narrativa mais convencional, mas acontece aqui, nessa rarefeita cena deítica, mais próxima do dramático ou do teatral, ou talvez de algum espetáculo precário de algum mimo ou ventríloco. Em outro texto do Malvidraceiro, um diretor de teatro grita aos diferentes atores da sua trupe para que diminuam de tamanho. Cito: então levantei e gritei de volta, mais alto do que eles: eu ouço bem, não berrem tanto, ouço e vejo, não façam caretas, fiquem menores, encolham, diz ele aos atores. Assim, quem fala, o ventríloco, exibindo diferentes procedimentos de manipulação de escala, ampliações e diminuições, procurará em cada texto precários equilíbrios formais, tanto para acomodar na cena os seus materiais heterogêneos, como para calibrar a sua própria relação, dita soberana, com os seus materiais. Dito isso, passemos agora a comentar o que acontece quando esse ventriloquismo de Nuno Ramos aparece em contexto de discurso indireto. Já não em discurso direto, mas em contexto de discurso indireto. No Malvidraceiro, quando o soberano da cena aparece em contextos de narração indireta, muitas vezes o que notamos é um claro desnível formal, que parece afetar a qualidade do texto. Nuno, que é um virtuoso dos usos dramáticos da voz, do ventriloquismo, parece bastante amador e falto de recursos quando se propõe narrar em discurso indireto. Mais especificamente, tenho percebido que ele é especialmente inconsistente quando decide usar o indireto livre. Não sei se vocês conhecem a clássica técnica do romance. Isto último me parece digno de uma interrogação crítica pausada, pois, na tradição do romance moderno, o indireto livre surgiu precisamente para levar adiante uma das tarefas que mais interessam a Nuno Ramos como artista, seja na escrita ou seja nas suas grandes telas plásticas feitas pela colagem, isto é, a inclusão sistemática de singularidades num marco comum e amplo. Ao respeito, um dos estudos recentes mais instigantes sobre um direto livre, de Franco Moretti,
argumenta que, nesta técnica, a voz impessoal e neutra, indireta, do romance burguês teria conseguido incorporar, em chave domesticada, atenuada e, em boa medida, já estandarizada, todo tipo de subjetividades burguesas, mesmo aquelas que, como Madame Bovary, são apresentadas como rebeldes. O indireto livre teria instaurado um registro mediano, neutro e fundamentalmente ambíguo, em que ainda temos a impressão de estar ouvindo a voz e o tom das personagens. Mas, examinando com atenção, não resulta possível distingui-la claramente da voz impessoal e, em definitiva, indireta do narrador, no interior da qual a voz da personagem teria sido, por assim dizer, promediada. É por isto que Moretti vê na técnica um dispositivo bastante opressivo, capaz de equalizar numa voz neutra e estável, a do realismo burguês, qualquer singularidade desse mundo. Bom, voltando para a prosa do Nuno, muito distante do mundo do realismo burguês europeu, uma pergunta relevante para nós é se o tipo de singularidades ou do material desmedido que lhe interessa apresentar nos seus textos admitiria o tipo de incorporação mais neutral e domesticada própria do indireto livre do romance moderno. Há um texto do Malvidraceiro chamado Angenor, que resulta especialmente relevante para refletir sobre essa questão. O texto, de fato, começa em estilo indireto livre, narrando o trajeto de uma personagem sem nome chamada Ellie para o aeroporto Antônio Carlos Jobim. Ellie está na procura de uma mulher suíça que, supostamente, teria conhecido num voo da Swiss Air. No início, podemos achar alguns exemplos bastante clássicos de indireto livre, como o seguinte, cito, seria legal vocês verem a citação, mas enfim. Atravessou as 4 pistas para o lado do acostamento. Isso é um narrador indireto. Não podia perder as placas, nem a velocidade dos próprios passos. Cedo ainda. Não era todo dia que acordava com uma meta tão clara. Encerrou as aspas. As últimas 2 orações, cedo ainda, não era todo dia, etc., poderiam ser interpretadas facilmente como expressão direta da voz da personagem. No entanto, estritamente, não é possível diferenciá-la da voz indireta e neutral do narrador. E essa ambiguidade, essa zona de fusão entre narrador e personagem é essencial para o funcionamento do indireto livre. Bom, esse estilo é mantido com relativa consistência até a entrada em cena de Angenor, o velho que deu o nome para o texto e que progressivamente, como pinto calçudo com Serafim, lhe roubará o protagonismo à personagem inicial. Angenor, uma mistura ominosa de fazendeiro rural com engenheiro construtivista e bêbado de boteco, se lhe aparece a personagem inicial no caminho para o aeroporto. O último não parece sentir-se muito à vontade com o Angenor e tentará livrar-se dele várias vezes. Sem fortuna, pois o velho literalmente, como uma personagem kafkiana, se, cito, gruda em seus calcanhares. Voltando aqui para o problema que já comentamos sobre a dificuldade do distanciamento. Vejamos um primeiro exemplo de como a irrupção de Angenor, não só no nível do enredo, incomoda a personagem inicial, mas no nível da forma, instabiliza a dicção inicial do texto, isto é, o discurso indireto do narrador. A citação é a seguinte: até que, lado a lado de novo, fala o narrador indireto, e sem virar o rosto para ele, a frase estranha, eu com você. Ele nem respondeu. O outro, em nova versão, posso ir com você? Ele, que? E depois, estou com pressa. E o outro, eu aguento. Eu fiz isso aqui. E estendeu a mão num gesto vago. Ele, mas para onde você vai? Essa é a citação. Bom, em primeiro lugar, indicar como a incorporação da voz de Angenor parece exigir uma passagem para a enunciação direta ou dramática da voz. O narrador chama, primeiro, de estranha a primeira a frase dita por Angenor, eu com você, e termina por ceder quase completamente o controle da prosa, passando por um modo dramático de apresentação de falas. Por outra parte, a surpreendente frase de Angenor, eu fiz isso aqui,
como seu deítico indeterminado, parece instaurar aquele modo de dicção próprio do soberano da cena, que já vimos em um dia, mas esta vez em contexto de discurso indireto. Como já podem perceber, o atrito entre esses dois tipos de enunciação não é nada tranquila. Eu fiz isso aqui, cuja indeterminação é replicada por um gesto da mão igualmente vago, abre a possibilidade de que Agenor tenha criado qualquer dos objetos do mundo ficcional, um mundo que, até a aparição do velho, havia sido controlada pelo narrador em estilo indireto. E, de fato, cada vez que Agenor se apropria da voz, o que fará será indicar como um soberano que isso aqui ou isso ali é obra sua, conformando um conglomerado disparatado de objetos artificiais e naturais. Vejamos um último trecho, já estou encerrando. E depois de uma pausa, fiz estas placas também, apontou com o rosto, que vieram com defeito. São 11.884 metros e não 12.000 até o aeroporto. Ele, você pode encontrar uma pessoa no aeroporto para mim? O outro, claro. Eu fiz o aeroporto também. Não queria, mas fiz. Não gosto de gente voando, mas me pediram e fiz. As salas de vidro e a pista retinha e as asas prateadas dos aviões. Não foi olhando um passarinho que fiz o avião. Foi ouvindo um mugido, longe. Antes de fazer, eu ouço música. Ele, você compõe antes? O outro, tudo. Eu compunho tudo antes. Um viaduto, até mesmo os animais. Ele, você faz os cachorros mortos? O outro, faço primeiro o cachorro, depois o para-choque do carro que bate nele. Nessa ordem. Final de citação, da última citação. Em primeiro lugar, indicar que no trecho já não temos restos de indireto livre. E o próprio discurso indireto ficou reduzido a mínimas indicações cênicas ou convenções de escrita dramática. Em síntese, a irrupção surpreendente e deliberada da fala de Agenor, ou em termos mais gerais, do soberano da cena, consegue instabilizar radicalmente o discurso indireto inicial, transfigurando a prosa para o campo da forma dramática, mas sem nunca se estabilizar nela, pois alguma coisa do discurso indireto fica. A meu ver, o que está em jogo em trechos como esse não é apenas o atrito entre duas dicções num sentido meramente formal, mas também entre os pressupostos de cada uma delas. Dali que a quilometragem marcada nos cartéis do mundo objetivo sistematicamente seja corrigida pela voz de Agenor. Cada dicção pressupõe sistematicamente medidas diferentes, outros modos de mensuração. Agora o parágrafo final. Encerrando. Alguém poderia julgar que, como Nuno Ramos não parece dominar o estilo indireto, deveria se restringir ao seu virtuosismo ventríloco. Acho que seria um erro. A meu ver, talvez seja no atrito entre esses dois modos de enunciação que melhor se expresse a originalidade com que Nuno Ramos, no marco histórico da gigantesca e contraditória redemocratização operada pela Nova República, propõe incorporar singularidades em marcos comuns. Nesse contexto, o ventriloquismo massivo e prosaico de Nuno parece uma alternativa bem mais interessante que um indireto livre à la Flaubert para tratar com as complexidades de sua matéria histórica. Uma que parece exigir, como sugere Flora Susequinde, uma constante exposição crítica de situações de desmedida, sem que seja possível pressupor uma estabilização nem do marco comum, nem das singularidades que nela comparecem. Assim, o que poderia ser considerado nesta prosa um defeito formal, o atrito e desnível entre estilo direto e estilo indireto, pode se tornar um índice revelador da sua matéria histórica. É isso. Foi um pouco apressado, mas o tempo é curto. Obrigado. Poxa, muito obrigada, viu, pela sua apresentação. A sua pesquisa é muito boa, depois a gente conversa melhor sobre ela ao final. Eu queria passar, então, a palavra agora à Irma. Desculpa, gente, pelo imprevisto, eu acho que resolvi. Caso não tenha resolvido, a Cleo já recebeu o arquivo. Vamos tentar. Ok, acho que agora vocês estão vendo. Não sei exatamente o tamanho. Acho que é esse o máximo.
Bom, eu acho que esse é o máximo, vamos ficar assim mesmo. Estão vendo a primeira página, certo? Sim, está tudo ok, estamos vendo. Ok, perfeito. Então, eu sou Irma, sou pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da PUC do Rio de Janeiro e desenvolvo um projeto de pesquisa sobre Nuno Ramos, no caso, o projeto de pesquisa da escrita para Foné, um estudo comparado da obra plástica e literária de Nuno Ramos. A ideia dessa comunicação, escrita performativa, de onde vem essa voz, e apresentar o encontro entre literatura e outras artes, considerando escritas, que são, pela forma como organiza o verbal, consideradas performáticas, enucleando, porém, os pontos de contato que os estudos de caso analisados apresentam com o teatro. Falarei, portanto, de O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bey, e Adeus Cavalo, de Nuno Ramos, ambos de 2017. Ao abordarmos escritas performativas, que, portanto, teriam características próprias da performance, isto é, a presença do corpo vibrante, uma quebra de expectativas com o público, a mistura e hibridização da linguagem e o emaranhamento dos códigos, a exposição do processo, a famosa obra sendo feita, da qual fala José Ferral, em relação à Lepage, abre-se uma primeira questão importante. Como é possível, levando em conta 3 elementos, isto é, os limites intrínsecos do suporte da escrita, tinta e papel, o fato de não haver presença física real no texto, como acontece no encontro entre performer e público, a necessidade de um grau, ainda que mínimo opaco, de linearidade para que o código verbal possa ter um certo nível de inteligibilidade, como é possível, considerando esses elementos, esses porém, que a escrita consiga ser performativa, existindo uma semioticidade que lhe é intrínseca. Lembra-se que o estudioso George Glucksberg coloca entre as primeiras características da performance a sua não semioticidade, a sua possibilidade de sobressair os signos. Vamos, portanto, analisar alguns procedimentos estéticos dos textos selecionados a partir da problematização dessas questões e realçando exatamente os pontos de contato com o teatro e a performance de cunho teatral. O Peso do Pássaro Morto preenche todas as prerrogativas de leveza das quais fala Italo Calvino na Conferência sobre Leveza das Lições Americanas de 88. Antes de tudo, o texto, no formato breve, acompanha surpreendentemente a vida inteira da sua protagonista dos 8 aos 52 anos, trazendo a marca calviniana da leveza da pensosidade, isto é, falar do real na sua complexidade, sem trazer a opacidade e o peso do real. Tornar um texto leve se traduz em uma operação de aliviamento de linguagem em que significados são construídos por uma rede de palavras sem peso, estruturas sintáticas enxutas, sem muitas subordinações, onde o tagarelar interno da personagem, como acontece com o pensamento, é reproposto livre da hierarquia da sintaxe complexa. O essencial michelangelesco é transposto em uma linguagem liberada de suas estruturas e redundâncias. Os pensamentos dinamizam-se pela intervenção de vozes de outras personagens, que se inserem repentinamente, grifadas em itálico, recriando um efeito de audição performativa, assim como fala Zumthor citando Ferral. Isto é, cria-se uma expectativa de performatividade e teatralidade através do espaço acústico do outro, que não se dá pela presença física, mas por outros fatores. A interpolação de vozes grifadas que deslocam o leitor da lembrança do passado para a goridade do presente, do som projetado das falas, amplifica-se pelo recurso a elementos normativos da língua, que, porém, são utilizados em uma gramática própria da autora. Riram muito do meu pé, apontando dedos. Fizeram uma roda em volta de mim. Eles giravam, gritando, é cópia, gritando, é feia. Pensei que morreria igual a Carla. Será que aquilo era morrer? Minha calça ficou molhada, calça cinza de moletom virando escura. Comecei a ouvir risadas mais altas e ela se mijou, muito alto. As palavras roda, girava, molhada, mijou, alto são escritas com maiúscula contra a prescrição normativa, enquanto Carla com a minúscula. A escrita sugere, através do uso personalizado de seus recursos, sentimentos e emoções. A vergonha experimentada pela personagem, pelo C minúsculo do nome Carla, a qual se compara. Ainda a enfatização de ela se mijou, pelo itálico, faz irromper as vozes das crianças, das quais percebemos o aumento do tom na palavra mijou, devido ao uso da caixa alta, sensação acrescida pelo uso do adjetivo alto, também com a maiúscula. A escrita metalinguisticamente performa o que ela diz em termos de conteúdo.
O poder icônico e magético do signo se traduz na caixa alta do G da palavra giravam, que, colocada em início de verso, como um corte doloroso da frase anterior, lembra o círculo de solidão no qual se encontra a menina rodeada por pessoas apontando o dedo para ela. O leitor vivencia uma experiência dentro do texto, como em outros trechos em que sensações de expectativas, ansiedade, são dadas por uso funcional do espaço da página, como na citação que segue. Toquei o sino, nada. Bati a porta. Virei a maçaneta, trancada. Como pode-se ver, a construção da narração é feita através de um uso icônico da escrita, em que uma sequência de 3 estruturas transitivas diretas, com grandes espaços vazios de interpolação, resumem fotograficamente a maneira de congelamento de imagem, as ações da personagem, cuja espera é amplificada pelas 3 sequências entre parênteses e justapostas ações, nada, parêntese vazia e trancada. A autora, à maneira do teatro, deixa uma sequência de ações acontecer, ações que na escrita são expressas por orações reduzidas ao osso, sinalizando a espera pelo espaço branco e libertando-se assim de uma narrativa stricto sensu. Em vez de escrever, toquei o sino e ninguém me atendeu, bati na porta, esperei mais um pouco, sem que acontecesse nada, enfim, decidi virar a maçaneta e descobri que a porta estava trancada, a autora realiza situações perceptivas na escrita que fogem à narratividade pura. A escolha por uma estrutura que alterna oração e palavra entre parênteses beira a escrita do guião teatral, sugerindo situações pela performatividade da escrita e criando-se efetivamente um espaço acústico de escuta e atuação do outro. Zumthor, ao falar do conceito de audição performativa, que elabora a partir de um artigo de José Ferral dos anos 80, em que se discute se a performatividade possa depender de outros fatores, entre os quais também o olhar do sujeito perante uma situação, realça que ainda a leitura silenciosa pode ser abordada como uma forma de performatividade no seu grau mais baixo, porque não deixaria de ser a escuta de uma voz. Todavia, acredita-se que só isso não será suficiente para que em texto se diga performativo, senão até mesmo a leitura de uma bula poderia sê-lo. Parte-se aqui do princípio que algumas técnicas de escrita menos canônicas, que torcem a linearidade da linguagem, inferindo na sua capacidade mimética, possam reproduzir situações similares ao teatro, realçando o lado sonoro através do uso melopaico da língua e da projeção do espaço acústico do outro, gerando assim uma estética da ordem da metexis, isto é, penetrativa e móvel, em vez de imitativa e estável, da mimesis. Dentro desse espaço acústico, acontece que a diluição do narrador se dá pelo cruzamento de vozes que se intercalam e que, por vezes, se parece com uma conversa mental, compulsiva e um pouco confusa. Essas vozes, tanto em Adeus Cavalo quanto em O Peso do Pássaro Morto, ainda assumindo contornos distintivos mais marcados, através do uso gráfico do itálico, da caixa alta e dos parênteses, se emaranham constantemente. Em Adeus Cavalo, de 2017, especificamente, já há uma ambientação teatral, e o texto em si se apresenta com o formato de um guião. O formato espelha metalinguisticamente a sua ambientação, o teatro e o lado performático vocal que se quer conferir ao texto. Há diversas personagens que entram em cena nos capítulos, não por meio de alguma introdução narrativa, mas por meio direto da própria voz, tomando a palavra. Na maioria das vezes, a pluralidade das personagens perde no conjunto de alternâncias, já que o uso da caixa alta, do itálico, dos parênteses, enfim, de todos esses recursos, não são usados para indicar sempre o mesmo padrão fixo. Observe-se a citação seguinte, capítulo 11, um solo. Encontrou sua plateia, dizia, apontando o dedo para mim. Pausa. Encontrou a maldita e nunca mais. Presta atenção. Nunca mais, entendeu? Sou eu quem garante isso. E pulava no colchão redondo nunca mais. Gesto rebolando os quadris. Cavalo, entendeu? Vai trair. Ao mesmo tempo, o sem plateia e o em qualquer parte. Surdo para os sopros e os ícones visuais dos mortos. Nunca mais. E batia no peito. E quem são os desertores? Procópio, perguntamos em uníssono. A longa legião dos molambos, anjos sem asa, cantores sem voz, fodedores de corna, namorados da chuva, cachorros espíritas, loser em looping, toda essa turba, sou. O título solo gera a expectativa de alguém tocando, falando sozinho, ou pelo uso metafórico da palavra de alguém falando sozinho em monólogo, já que todo o livro tem 6 capítulos de cena se desdobrando ao redor do teatro. Essa expectativa de um monólogo solo será desatendida, já que desde o início o leitor percebe uma pluralidade de vozes interagindo, ou quem sabe, a mesma voz de um eu contemporâneo fragmentado. O leitor, porém, um esforço de ordenação, tendência naturalizada da educação epistemológica ocidental,
ainda que não consiga associar as vozes em uma das anteriormente entradas em cena, tende a aplicar um padrão de interpretação. Por exemplo, o itálico é sempre usado à maneira de rubrica voz narrante. Todavia, em um dos parágrafos sucessivos, o itálico aparece como voz interagente, e não mais na função de rubrica. A função de rubrica, aliás, suportada também pelo texto em parênteses, poderia ser considerada como a continuação da mesma voz grifada em itálico, já que nelas se sobrepõe a mesma função. Ou, afinal, trata-se de duas funções distintas. A hibridez do texto, em termos de justaposição estilísticas e gêneros, não ajuda para a formulação de uma resposta unívoca e definitiva. O que se pode afirmar é que, pelos procedimentos usados na escrita como nas instalações, lembra-se que Nuno vem das artes plásticas, não se entende de onde vêm essas vozes, a quem pertencem exatamente, e como acontece nas instalações, são as vozes fantasmas, feitas ruído mental. Brandon LaBelle, no seu livro de 2018, Sonic Agency, Sound and Emergent Forms of Resistance, através da palavra acusmática, escandalha o uso do som nas produções artísticas, especialmente performáticas de arte contemporânea, analisando o uso de vozes ou sons ou ruídos cuja fonte não pode ser identificada. Imaginemos banalmente uma performance na qual podemos escutar o som, vozes propagadas, e não conseguimos juntar uma imagem visual às mesmas. Através das montagens específicas, abre-se a possibilidade de o sonoro assombrar o visual. Em termos de literatura, pode dizer que a criação desse espaço acústico dentro de um sistema de signos lineares favorece o emaranhamento, porque afeta o imediatismo de uma linguagem transparente e referencial, pensada para responder às necessidades da economia da informação, aquela linguagem que Severo Sarduí definiria da economia burguesa. A acusmática, o uso funcional de vozes, barulhos e ruídos sem identificação da fonte, recoloca a importante questão na era da economia da atenção, da escuta seletiva ou do espaço dado a vozes e ruídos que são normalmente descartados. A dimensão teatral da escrita, a forma de expressão corporal dinamizadas pela voz, como diria Zumthor, constroem-se tanto na escrita quanto nas instalações, também através da criação de trechos de textos ou gravações passadas pelos altifalantes que funcionam como coros gregos, com função de mônito, expressão de um sentir popular e coletivo. Esses coros na escrita são marcados por anáforas, cadências rítmicas e repetições internas, que por vezes se tornam pattern, como podemos ver no texto a seguir. Plantamos o cerejal na luz, cuidamos dele todos os dias, para que nosso servo comprasse, para que ficasse com ele, para que depois derrubasse. Havia terra no palco, uma montanha de terra, aqui, na luz. Pisávamos a terra, nossa terra, com o devido temor e reverência. Pode-se identificar, por fim, o último nível de manipulação sonora na escrita, que abrange exatamente o desempenho sonoro da linguagem verbal, sua projeção acústica. Frequentemente, encontram-se sequências de orações que, a partir da repetição de células sonoras, em uma primeira leitura, suspendem o processamento sintático do sentido, coagulando a atenção ao redor do gozo sonoro. É como se a linearidade se perdesse no som. Só sucessivamente, em eventuais leituras reiteradas, essas repetições de células sonoras ativam novos núcleos de sentido, pois juntam-se palavras muitas vezes difíceis de encontrar na mesma cadeia, como, por exemplo, a questão é saber se eu mereceria isso, ser visto, se seria belo o suficiente para isto, ter um refletor sobre mim, sofrer o peso do olhar alheio próximo o suficiente da pele de um pêssego, da pelúcia de um andrócio, de um ginécio, de quem sou, fui, serei, daquele em que eu me tornei. Já as rimas internas entre visto e isto, logo de entrada no período que constitui um parágrafo destacado no layout da página, determinam o ritmo de entrada, a repetição da aproximante lateral palatal e na sequência olhar e alheio, e ainda a sequência da oclusiva bilabial surda, pele, pêssego, pelúcia, e, por fim, as rimas completas entre o par andrócio e ginécio, que também rima de forma incompleta com sou, e outra rima completa entre serei e tornei, são demonstração dessa criação de esculturas verbais sonoras. Essas estruturas assumem contorno de uma escultura verbal, uma maneira de coagir a linearidade do código através do próprio código. Os textos assim funcionam como um texto-instalação, tanto pelo uso funcional do layout da página e pela recopilação de regras da linguagem verbal e uma gramática própria dos autores, quanto pelos procedimentos estéticos que reconstroem a dinâmica do texto dentro de uma dimensão acústico-sonora. Não há um código único, há uma quebra constante de expectativa, o sentido sendo feito infere, o corpo leitor que vibra pelas formas sensíveis do texto. O uso desses procedimentos estéticos, e vou concluir,
fruto de explorações expressivas e de linguagem, permite, por fim, de recolocar em discussão a possibilidade de a arte afetar o leitor de uma forma diversa da sua educação epistemológica consolidada, abrindo, assim, novas maneiras de perceber a arte, produzir pensamento a partir de uma renovada relação com a obra, tomando como ponto central essas práticas artísticas, a experiência de fruição, valoriza-se, como lembra Brandon Labelle, o potencial do agenciamento sonoro, que permite construir uma narrativa mais ampla sobre a vida política, aproximando-se do som e da escuta, destacadas como um meio relacional expansivo que possibilitam a troca dialógica e que jogam com o reconhecimento e os processos afetivos intrínsecos ao encontro do lugar, bem como rotas de fuga e nova formação social, para além do estritamente verbal e visível. Assim, entende-se que a questão dos sentidos é também uma questão política. Então, trabalhando através da estrutura acústica, somos levados a uma visão mais profunda sobre as maneiras pelas quais a vida dos sentidos é igualmente uma questão política. Isto é, somos chamados a ter novas formas de abordagem epistemológicas para com as obras. Eu não sei como terminar. Terminou? Sim, terminei. Muito obrigada, Irma, pela sua comunicação, foi pontual. Quero dizer que me parece que a Vanessa Carneiro não está na sala, não é isso? Então, temos aí um tempo, né, maior. E agora eu passo a palavra para Fábio Barbosa, para que se apresente e faça sua comunicação. Muito obrigada, Irma. Boa tarde, Fábio. É com você agora. Boa tarde. Me chamo Fábio Barbosa, sou estudante de doutorado na UFRJ e eu, durante o doutorado agora, estou compreendendo uma pesquisa sobre a Clarice Lispector e tentando traçar algumas relações com as artes plásticas como um todo. Eu vou tentar apresentar aqui meu texto, eu vou ler o texto, mas seria melhor botar na tela porque tem tem imagens. Vocês estão vendo o texto? Sim. Agora está bem pequeno, viu? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tudo bem? Posso começar? Pode começar, Fábio. Tá bom. Quando a enunciação roça e arranha a superfície. O texto clariciano e expressionismo abstrato. Em um conjunto de cartas que se prolonga de 7 de maio de 1956 até 24 de janeiro de 1957, Clarice Lispector e Fernando Sabino conversam sobre a edição e publicação do livro A Maçã do Escuro. A pedido de Clarice, Fernando Sabino revisa o original e lhe faz sugestões de emenda no texto. E como podemos ver em uma nota na edição de suas correspondências, o volume das emendas foi substancial, chegando à alteração de 83 páginas completas. Dentre as sugestões de Sabino, que foram aceitas por Clarice, 2 alteram de forma considerável o texto do romance. São elas a retirada da primeira pessoa na narrativa e a exclusão do prefácio. Começamos a investigar as questões pela primeira sugestão. Na carta de 21 de setembro de 1956, Lispector faz a réplica à problemática da primeira pessoa levantada por Sabino da seguinte forma: eu queria me pôr completamente fora do livro e ficar de algum modo isenta dos personagens. Não queria misturar minha vida com a deles. Isso era difícil. Por mais paradoxal que seja, o meio que achei de me pôr fora foi colocar-me dentro claramente, como indivíduo à parte. Foi separar-me com o eu dos outros. Está confuso? Hesitei muito em usar a primeira pessoa, apesar desse tipo de isenção me atrair. Mas, de repente, me deu uma rebeldia, uma espécie de atitude de todo mundo sabe que o rei está nu. Por que então não dizer? Que na situação particular se traduziu como: todo mundo sabe que alguém está escrevendo um livro. Por que então não admitir? O que a autora parece reivindicar com o uso da primeira pessoa não é a construção de um foco narrativo ligado ao narrador-personagem, que estaria imerso na narrativa junto com outros personagens,
mas sim uma voz estanque que representaria a materialidade de seu ato de escrever as páginas do livro, como dito na informação. Todo mundo sabe que alguém está escrevendo o livro, por que então não admiti-lo? Essa materialidade não passa despercebida a Fernando Sabino, que a trata através de uma metáfora material relacionando-a com a construção de uma casa. São apenas andaimes que podem ter ajudado a concepção do livro, mas que devem ser retirados à obra acabada, e neles inclui o prefácio e o uso excessivo da primeira pessoa onde assinalei. Todo mundo sabe que um construtor constrói uma casa para outras pessoas morar, e para isso ele põe na construção a placa com seu nome. Mas depois da casa pronta, não é preciso placa nenhuma para todo mundo saber que alguém que não mora ali a construiu. Apesar de notar a carga material da primeira pessoa clariciana, Sabino não percebe o quão introjetado no interior do texto esse eu se encontra. Para Sabino, o uso da primeira pessoa sempre transmutará o foco narrativo para de um narrador-personagem. Com isso, mesmo que de forma inconsciente, o autor veta a possibilidade de penetração de materialidade pessoal dentro da narrativa. Porque no momento em que você entra no livro expressamente como primeira pessoa, deixa de ser autora para ser personagem também. Passa a fazer parte do cortejo do rei. Era preciso, então, alguém fora do livro que está escrevendo sobre esse alguém que está escrevendo o livro. E assim você, para se colocar do lado de fora, fica sempre do lado de fora e do lado de dentro. Não seria mais prático ficar apenas do lado de fora? Devido às subtrações feitas ao livro, são raríssimos os momentos onde a primeira pessoa pode ser observada. Porém, os rastros deixados pela enunciação são percebidos quando fazemos a leitura do também suprimido prefácio. Nesse pequeno texto, observamos o uso da primeira pessoa e de uma forma narrativa bem peculiar, observante. Ainda hoje de manhã, sentindo o cheiro da manhã gelada, pensei que cada um de nós oferece sua vida a uma impossibilidade. No entanto, sentindo rodar em torno de mim as árvores que estremeciam em frizz da graça, me pareceu que a impossibilidade está mais perto de nossos dedos que nós mesmos, pois a realidade pertence a Deus. Pensei depois que temos um corpo e uma alma e um querer e os nossos filhos, e, no entanto, o que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. A história que ora se inicia é a história de Martim, e do que se poderia chamar de seu indireto avanço no mundo. Quase tudo o que lhe aconteceu foi mais ou menos provocado por ele próprio, porque do que lhe aconteceu ele precisava. A concretização de uma pessoa é muito difícil, mas não irrealizável, pois como mais tarde ele eventualmente descobriria, o avanço consiste em criar o que já existe, e em acrescentar ao que existe algo a mais, a imaterial adição de si mesmo. No trecho citado acima, conseguimos observar a peculiaridade dessa narrativa que Clarice almejou em A Maçã do Escuro. No primeiro parágrafo do prefácio, podemos perceber esse narrador em primeira pessoa que não se porta como um personagem, pois ele não faz parte da trama apesar de estar no livro. Esse eu existe como um fluxo de pensamento personificado, isso é, a materialidade clariciana se introjeta nesse eu e pode ser percebido pela fisicalidade das coisas e sensações que cercam, como cheiro, frio, árvores e desejo. É importante notar o movimento de chamar esse trecho introdutório de prefácio. Normalmente, um prefácio é escrito por outra pessoa ou, quando escrito pelo próprio autor, trata da contextualização e dos métodos de escrita. Ou seja, é uma visão de fora, mesmo quando é o próprio autor, que traz um parecer sobre o livro após a completude dessa sua escrita. Clarice escreve um prefácio que não é exterior ao livro, mas parte integrante da narrativa do livro como um todo. O que parece estar em jogo aqui, na epígrafe que veremos em breve, é uma tentativa de concatenar a realidade da escrita na escrita do texto. Não é tentativa de escrever um texto realista, mas um texto real. Essa captura da realidade através do processo de imiscuir o eu e a coisa se torna flagrante em dois momentos. O primeiro, ao final da citação, onde se diz: pois como mais tarde ele eventualmente descobriria, o avanço consiste em criar o que já existe, e em acrescentar ao que existe algo a mais, a imaterial adição de si mesmo. E também na epígrafe, onde Clarice cita as escrituras védicas. Criando todas as coisas, ele entrou em tudo. Entrando em todas as coisas, tornou-se o que tem forma e o que é informe. Tornou-se o que pode ser definido e o que não pode ser definido. Tornou-se o que tem apoio e o que não tem apoio. Tornou-se o que é grosseiro e o que é sutil. Tornou-se toda espécie de coisas. Por isso os sábios chamam-no o real. O que Clarice parece almejar ao não desvencilhar sua enunciação da letra do texto
é que sua escrita espelhe essa figura descrita nos Vedas, que é ao mesmo tempo o criador e a própria coisa criada. O escritor e o narrador se coadunam na tentativa de uma figuração do real. Esse movimento clariciano em direção ao real é de difícil absorção, porque parece ir de encontro a um paradigma central da escrita ocidental, o pacto ficcional. Normalmente, quando lemos uma peça de ficção, somos levados a não desconfiar sobre a procedência do que se escreve naquela narrativa, através de algum subterfúgio do escritor. O pacto ficcional parece usufruir dos mesmos fundamentos do que nas artes plásticas é chamado trompe-l'œil, o que é uma técnica que visa uma representação tão fidedigna do objeto representado que acreditaríamos ser aquilo não mais uma representação, mas o próprio objeto. Porém, obviamente, o trompe-l'œil não passa de uma ilusão, por mais realista e tridimensional que a figura reproduzida pareça, pois ela se encerra sobre a superfície bidimensional da tela. Sobre essa técnica, nos diz Susan Stewart: o triunfo do trompe-l'œil não é parecer o que não é, mas representar a ilusão de completamente não ser. Isso é, a ilusão de não ter autor ou história, portanto não possuir a capacidade de decadência ou morte. Por mais que por trás do pacto ficcional e do trompe-l'œil esteja em jogo a busca por verossimilhança, o resultado alcançado não é outro senão a reprodução de uma ilusão, pois, como nos diz Hal Foster, a repetição, a reprodução de simulacros tende a subverter a representação, a enfraquecer sua lógica referencial. Não há mais um referente, pois o que liga a obra ao real é o autor, e este se encontra subsumido devido à impossibilidade necessária ao processo de reprodução fidedigna de um fato ou objeto, como uma brincadeira de telefone sem fio, onde nenhum dos participantes altera a mensagem, e com isso não se pode observar as particularidades de cada um. Aqui, então, encontramos uma questão: se a reprodução realista de um tema não passa de uma ficção, como então se dá a possibilidade de representação do real? A resposta nos é dada pelos movimentos artísticos que surgem em meados do século XX, como nos diz Hal Foster. Parte da arte contemporânea recusa essa antiga diretiva de classificar o olhar, unir o imaginário simbólico contra o real. É como se essa arte quisesse que o olhar brilhasse, que o objeto se sustentasse, que o real existisse em toda a sua glória, ou horror, de seu objeto pulsátil, ou ao menos evocar essa condição sublime. Para tal, essa arte atua não só para atacar a imagem, como também romper o anteparo, ou indicar que ele já foi rompido. O que é colocado em perspectiva a partir desses movimentos é o oxímoro de que a busca pelo real só é bem-sucedida através da abstração. A arte abstrata que surge a partir dos anos 40 nos Estados Unidos e tem como seu maior expoente a figura de Jackson Pollock, se difere daquela que estava em voga na época na Europa através de pintores como Kandinsky, Miro e Mondrian, etc. A produção proposta pelos europeus abriu novos paradigmas na forma de conceber a concepção de uma pintura. Porém, os quadros ainda são carregados de certa impessoalidade outorgada pelo processo clássico da pintura de cavalete, onde o pintor e a obra são objetos estanques, cada um em seu espaço, mantendo assim a relação com o anteparo intacta. A grande conquista que o expressionismo abstrato traz para o campo artístico e que tem como consequência a diluição do anteparo é a entrada do pintor e de sua gestualidade na composição de um quadro. O teor abstrato das imagens não está subordinado apenas à abolição de técnicas exteriores à pintura, como a narratividade ou a modelagem dos corpos, pertencentes respectivamente à literatura e à escultura, que, como nos diz Clement Greenberg, era a base dos modos clássicos e acadêmicos de representação pictórica. Para além dessa quebra, a composição deve respeitar a fisicalidade do suporte e principalmente a gestualidade do autor. Se uma tela é plana, não há ilusão de que ali se possa fazer uma composição em 3 dimensões, pois a criação pictórica e o suporte não são mais coisas distintas. Ambas se fusionam em um objeto único. O suporte desce do cavalete para que neles possa ser impressa a gestualidade do autor, que o fixa ao chão para que ele possa caminhar ao redor e sobre a tela e ter seus movimentos capturados enquanto respinga a tinta. Ou o método de fixação é na parede, que, sendo a superfície dura, consegue suportar a intensidade de pinceladas pujantes com faturas de tinta generosas. Aqui um exemplo do Pollock, pintando. E aqui um exemplo do Twombly, Cy Twombly. Tomemos como ponto de aproximação a pintura abstrata e a escrita de Clarice a obra de Cy Twombly. Escolhemos a obra de Twombly devido ao uso recorrente de grafismos, que mesmo quando não formam palavras, conseguimos ver uma relação muito estreita com a escrita. É exemplo da série Blackboards, onde podemos ressaltar a obra Untitled New York, 1968. E aqui outra obra do Twombly, Vênus.
Observando as obras acima, percebemos um forte afastamento do figurativo e uma total aceitação da planicidade de suporte. O que Twombly busca com essa quebra não é reproduzir imagens como espelho da realidade, mas a busca por representar sua materialidade, seus gestos durante o ato da pintura. Sobre o gesto nos diz Barthes. Da escritura, Twombly retém o gesto, não o produto. Mesmo que seja impossível consumir esteticamente o resultado do seu trabalho, o que se chama a obra, a tela, mesmo que as produções de Twombly façam parte, não podem se cotar de uma história e de uma teoria da arte. O que é mostrado por Twombly é um gesto. O que vem a ser o gesto? Algo como um complemento de um ato. O ato é transitivo e objetivo apenas suscitar um objeto, um resultado. Já o gesto é a soma indeterminada e inesgotável das razões, das pulsações, das preguiças que envolvem o ato em uma atmosfera, do sentido astronômico do termo. Na primeira pintura, podemos observar o ritmo dos traços, a volatilidade da pressão aplicada no pastel oleoso sobre a tela e o deslocamento físico percorrido pelo artista de uma ponta a outra do quadro. Em Vênus, percebemos a fisicalidade do pintor pressionando e movimentando o pastel oleoso de forma vigorosa no papel, e também na sua escrita de caligrafia desajeitada, característica biográfica do ator. O que está em jogo nessa fisicalidade que Twombly impõe à feitura vai muito além do registro de um processo de criação. O que o autor pretende aqui é um mergulho, uma amalgamação entre criador e criatura. A pintura se torna um reflexo do pintor, não de um ponto de vista imagético como um autorretrato, mas como uma escritura, uma assinatura de seu gesto, de seu corpo sobre o suporte, onde o traço se torna existência. Mas como perceber essa materialidade na escrita, ainda mais quando o modus operandi da publicação de um texto há séculos é ter a autoridade da escrita manual escondida pela tipografia? Clarice está a par dessa dificuldade e diz em Água Viva: ao escrever não posso fabricar como na pintura, quando fabrico artesanalmente uma cor, mas estou tentando escrever-te com o corpo todo, enviando uma seta que se finca no ponto tenro nevrálgico da palavra. Água Viva é um texto que busca essa materialidade. É um livro que a todo tempo coloca em primeiro plano a gestualidade de seu processo de feitura, isso é, como nas obras de Twombly, almeja que a leitura do texto seja indissociável da experiência daquele que escreve. Escrevo-te toda e inteira e sinto-me um sabor em ser, e o sabor atira abstrato, como um instante. E também com o corpo todo que pinto meus quadros e na tela fixo incorpóreo, eu corpo a corpo comigo mesmo. Não se compreende música, ouve-se. Ouve-me então com teu corpo inteiro. Quando vieres a me ler, perguntarás por que eu não me restringo à pintura e às minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto necessidade de palavras, e é novo para mim o que escrevo porque a minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é minha, quarta dimensão. Essa busca pela materialidade é muito presente quando observamos a versão anterior de Água Viva, Objeto Gritante. Além das inúmeras emendas e subtrações feitas, já estou acabando, a última página, por favor. Feitas de uma versão para outra, grande... Com calma, viu? Porque eu acho que uma pessoa faltou, vá. Tá bom, muito obrigado. A grande diferença entre os dois textos se encontra no título, Objeto Gritante. Ambos os títulos nos dão a noção de materialidade. Porém, Objeto Gritante deixa inequívoco de que será transmitido através do que está escrito uma voz, uma presença, que arrebenta com os paradigmas da estrutura livresca, que se torna literalmente um objeto que carrega o grito de quem escreve. Em Água Viva, chegamos ao paroxismo do que foi discutido entre Clarice e Fernando Sabino no início do texto. Clarice não busca uma escrita ficcional canônica onde autor e livro são equidistantes, um dos outros da figura mediadora de um narrador-personagem. Clarice se imiscui nas letras através da primeira pessoa e faz da escrita um objeto, uma carta, um cavalo, que carrega sua experiência pessoal e corporal do fazer artístico. Quando a enunciação se torna indissociável à criação, o que arranha a superfície da folha ou da tela é a vida querendo se expressar através de seus gestos. Aqui a contracapa de Objeto Gritante. E é isso. Acaba a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Excelente. Bem, a Vanessa está na sala? Vanessa Não. está na sala? Não Não. tem essa na sala. Tem E aqui o Paulo Marcelo? participantes. E o Paulo Marcelo está? Não.
Pois é. Cássia, Fábio, Irma, Jorge, Marúzia e Sandra. Eu sei, mas aí eu estou perguntando o que compõe a mesa. É porque eu estou aqui pelo celular, porque foi mais fácil para entrar pelo Google Meet, e estou recebendo inúmeras mensagens de pessoas que tentaram entrar naquele endereço e não conseguiram. Então, precisamos depois ver com esses dois palestrantes se eles tiveram dificuldade para acessar esse endereço, né? Cássia, Então, ainda está no tempo, como todos apresentaram em 15 minutos, agora são 15h20, está proposto a finalização às 16 horas. Então, assim, se tiver como mandar mensagem para que eles tentem, manda, porque é possível ainda, né? Cada um apresentar em 15 minutos, eu acredito. Cássia, Cléo, boa tarde. Sim. Boa tarde. Paulo me escreveu ontem dizendo que não poderia estar presente na mesa. Ah, certo. Então é só a Vanessa, né? Só a Vanessa que está em aberto, porque o Paulo mandou uma mensagem de uma satisfação. Bem, então, agora nós vamos usar esse restante para o nosso debate, e eu já começo levantando uma questão para a Irma, na verdade, é só para abrir para ela falar mais um pouco sobre essa dimensão acústica sonora, quando ela fala do agenciamento sonoro e sua relação política no texto. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação política que você vê a partir da dimensão acústica sonora. A questão que, para mim, é fundamental é que, no momento em que a gente dá mais espaço para uma percepção do verbal, exatamente na sua projeção sonora, de alguma forma, a gente está trabalhando num nível um pouco diferenciado de uma linguagem puramente referencial, né? A linguagem não é, uma palavra em si não é mais só que aquilo ela indicaria como verbete, mas é tudo aquilo que ela pode despertar se ligando sonoramente com as outras, né? Aqui estamos falando também, por exemplo, dessa ideia das esculturas verbais sonoras, de células sonoras reiteradas. Então, a linguagem, a partir do seu realce melopaico, então esse lado naturalmente performativo, que é a projeção sonora da palavra, ainda quando ele lida mentalmente, pode construir, através do acoplamento de sonoridades, novas percepções. O leitor pode ter novas percepções através desses acoplamentos. Por exemplo, pelo, pêssego, pele. Aqui há uma construção de um novo núcleo de campo semântico. Normalmente, essas palavras não são acopladas, obviamente, aqui há uma associação sonora, e a gente pode abrir, né, novas formas de relações entre as palavras. Onde é que entra aqui a questão do político? Se a gente fica numa linguagem puramente referencial, puramente representativa, ou uma linguagem puramente informacional, a gente trabalha com uma visão de linguagem, com uma visão essencialista. E, obviamente, trabalhando numa visão de linguagem não essencialista, que recoloca a possibilidade de reconstrução de significados a partir, por exemplo, de sentidos que são o sonoro e não puramente o visual, né? A gente trabalha, eu acho, fora da educação epistemológica normal. Nossos corpos, nossas mentes são acostumadas a receber as obras artísticas e literária em uma dada forma. A partir do momento em que uma obra se apresenta de uma outra e já tira a supremacia, por exemplo, da visão, né? A ideia de linearidade de um sentido sintático, a gente já está trabalhando na reconstrução de uma nova necessidade de que o leitor tem de abordar a obra. Ele tem que abordar essa obra de forma diferente, ele não pode apelar à educação senciente que ele tem, educação senciente e discursiva, que é fruto, eu acho, de uma visão disciplinadora de linguagens e de forma de fazer arte dentro de padrões estéticos que são considerados aceitáveis,
né? Então, a partir daqui, se a gente se recoloca através de uma realce da dimensão acústica, a desconstrução, uma desconstrução da primazia da visão em favor do sonoro, a gente já vai trabalhar em novas epistemologias, e quem sabe essas novas epistemologias se coloquem aquém dos padrões discursivos assim dominantes, né? E tem outra questão, o sonoro, isso tanto o Nancy, num texto que se chama L'Écoute, quanto o Brandon Labelle, insistem que é um tipo de percepção de ordem penetrativa. Agora, existe uma verdade, que a linguagem verbal, por mais que ela tenha esse realce melopaico, etc., ela nunca deixa de ser algo de linear, né? Mas, ainda assim, há uma quebra mínima, um trabalho de opacização dessa linearidade através do acústico. Eu acho isso interessante, ou seja, como a gente pode construir novas formas de abordar, portanto, novas epistemologias que são contradiscursivas, porque os objetos aparecem em formas sensíveis diversas da arte padrão ou da literatura padrão, né? Normalmente, só finalizando, desculpa, uma última coisa, quando a gente vê uma obra de arte contemporânea ou lê um texto muito inovador, normalmente tem duas reações. A primeira, isso também, o meu sobrinho de 3 anos podia fazer isso. Ou, por exemplo, um texto, mas isso quer dizer o quê? Né? Uma busca por mensagem. Quando a gente cria, está em contato com objetos fora desse padrão, acho que se abre um potencial político, porque a gente vai ter que trabalhar na reconstrução de forma de abordagem, sem serem viciadas pelas formas dominantes, pelos discursos dominantes, né? Obrigada, Irma. Depois eu vou passar a palavra, então, para Sandro, porque ele parece que quer fazer uma pergunta. Sandro, é com vocês. Obrigado. Eu vou abrir a câmera, que eu fico com medo de cair tudo, essas coisas na internet são estranhas. Boa tarde, todo mundo. Eu queria dar os parabéns, adorei as apresentações, acho que tem algo que atravessa todas as três. Eu quero fazer perguntas, né, para esclarecer, porque essas apresentações, no final das contas, elas a gente ouve muita coisa e fica querendo saber detalhes. Primeiro, eu acho que as três apresentações corresponderam àquilo que a mim particularmente interessa muito nos estudos interartes, que é a ênfase na linguagem, na construção de linguagem, através, muitas vezes, da tensão. O Fábio fez isso muito bem, no caso da linguagem escrita e da linguagem visual, e essa relação, essa tensão à linguagem, duas linguagens diferentes, ressaltando a autorreferencialidade, né? No caso do Nuno e da Clarice, eu acho que a tensão à autorreferencialidade permite perceber e colocar em crise a representação, o que a Irma falou agora, né? Desnaturalizar de forma cada vez mais evidente a representação, e isso é o que mais me interessa nos estudos interartes, não necessariamente tratando de obras contemporâneas, mas na contemporaneidade, quando a imagem, né, a digital, em particular, parece tão naturalizada, circulando ao nosso redor, tentar destacar que as imagens são construção e são artifícios, eu acho fundamental. E quando a gente faz isso, pensa a palavra escrita, né, no caso do Jorge e da Irma, né, isso aí, para mim, se torna ainda mais necessário, eu diria mesmo urgente. No caso da Irma, essa autorreferencialidade eu percebi, me corrijam se eu estiver enganado, né? Na ênfase da caixa alta, do itálico, dos parênteses, de uma série de... nesse aspecto sonoro, né, que você tentou ressaltar, e no caso do Jorge, o ventriloquismo, né? Como lidar com o discurso direto e indireto, ou abrir mão de ter de lidar com isso, pelo menos foi o que eu acho, você percebeu que o Nuno faz assim, ele não está muito interessado, ele vai misturando muitas vozes. Eu queria saber algumas coisas especificamente dos três, de cada um. No caso do Jorge, eu não conheço o texto da Flora Sequinte sobre o ventriloquismo, né? Ventriloquismo,
mas nem o do Franco Moretti, né, que você citou, sobre o discurso indireto livre, construindo essa espécie de centro de um realismo burguês no século XIX. Mas me ocorre sempre, quando se fala em discurso indireto livre, o Bakhtin, né? E a ênfase na dramatização e na teatralização dessas vozes, ler pelo aspecto, pela clave do drama, até que ponto não se perde de vista, ou isso é intencional, ou, enfim, eu não sei dessa discussão relativa ao dialogismo e à polifonia do Bakhtin, que, de alguma maneira, para mim, traça esse panorama, né? Mas na polifonia esse centro não está presente, pelo menos originalmente, no palco da página, né? Eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso. Eu não sei se faz sentido. No caso da Irma, eu queria que você desse uma referência, porque quanto às novas epistemologias, eu conheço muito. Pegar a sua posição na pergunta que você faz a Jorge, pediria que ele associasse também, falasse um pouco mais, que eu anotei aqui, o lugar cênico na voz, na questão do ventriloquismo, um lugar cênico na voz, foi uma expressão que você usou, se você puder falar um pouco mais disso. É só para seguir um pouco o que Sandro já está colocando, e não fazer uma outra pergunta. Legal. Da Irma, eu queria só uma referência, porque quando você fala em novas epistemologias, Irma, me ocorre sempre o Boaventura, as epistemologias do Sul, né? Boaventura de Souza Santos. Mas não sei se você tem alguma outra referência, porque me interessou, né? A sua discussão e como você conduziu isso para a construção de novas epistemologias. E para o Fábio, eu não tenho necessariamente uma pergunta. Eu queria dar os parabéns. Para mim, eu acho que eu pensei muito disso a partir da apresentação final do Fábio e do Saitomble, né? Essa ênfase no grafismo dele, que o grafismo, para mim, não é necessariamente uma escrita, né? Acho que aquilo ali mostra muito bem como a gente pode, às vezes, encarar a escrita alfabética fonética, né? O fato de ser um grafismo manuscrito, isso me interessa cada vez mais, essa ênfase mesmo no traço, e como a Clarice, perceber na Clarice esses gestos de autorreferencialidade, né? Que é justamente o momento em que a escrita é como se ela entrasse em crise e provocasse essa opacidade, como a Irma falou, na imagem, na representação, né? Só que isso, acho que o grafismo do Tomble ficou muito, achei, foi bem achado, muito bem achado. Queria dar os parabéns, enfim, para os três. Tentei montar questões, então fique à vontade para responder, por favor. Obrigado. Vai começar a responder aí a Sandro, a falar? O Jorge, a Irma e o Fábio, se quiser, depois. Pronto. Sua palavra é você, Jorge. Obrigado. Foi um pouco de loucos ler tão rápido. Eu imagino que não foi fácil seguir, acompanhar o texto, sabendo que a gente tinha mais tempo. Talvez eu ia demorar mais o passo para entender melhor as nuances do argumento. Mas, de fato, a questão era pensar num atrito entre o indireto livre e aquele ventriloquismo, o uso mais cênico, o teatral da voz no Nuno, que é uma questão que me surpreende muito no Nuno. Porque eu percebi, aos poucos, do convívio com a obra dele, que o indireto livre tem muito a ver com o seu projeto. Que é um estilo neutro, um espaço comum que tenta incorporar singularidades, mas no contexto da sociedade burguesa, do realismo burguês. E o Nuno, nas suas telas, não sei se vocês conhecem, a Irma com certeza, são imensos marcos que tentam incorporar singularidades heterogêneas, mas de um modo muito diferente ao indireto livre. É meio que cumpre a mesma função em abstrato, só que o modo de enunciar essa incorporação de singularidades no marco comum é completamente diferente.
E aí eu percebi que, bom, o Nuno tem muitos modos de fazer isso, em diferentes meios, mas na prosa, essa figura, o sujeito que ele nomeia o soberano da cena, é meio o diretor, o cara que consegue, como soberano, trazer a um espaço comum que eles chamam aqui, muitas vezes, um espaço deítico, um aqui agora que não é exatamente aquilo que está sendo narrado. Por exemplo, nesse trecho que eu citei, ele está falando da cidade, mas no momento ele mija, e esse mijar não é ali, no lugar que está sendo narrado, mas é aqui. E aí a coisa meio que é uma fissura, essa mudança bem sutil na enunciação do lugar, fissura os pressupostos da narração mais convencional. E aquilo vai ficando mais evidente nos casos em que esse soberano de cena aparece em contextos de indireto, de narração indireta. E isso aparece sobretudo no mal vidraceiro, que em muitos sentidos prefigura o adeus cavalo. Então, achei, por outra parte, muito interessante o que a Irma comentou, porque esse atrito impossível, essa conciliação impossível entre o estilo indireto, mas não é qualquer estilo indireto, um indireto moderno, meio impessoal, que flerta com o indireto livre, e aquele modo de enunciação mais intenso, mais desmesurado, então, que o Nuno até relaciona com a Clarice também, que ele pega da Clarice, entre outros, que vai aparecendo nesse texto como Ângelo. Então, aí comecei a pensar as diferentes pressupostos de cada uma desses modos de enunciação, que o Nuno queria manter em colisão. Então, aí percebi, por exemplo, que não parece haver em direito livre que aguente o Agenor, que aguente incorporar sujeitos desmesurados como os soberanos da cena. Não há em direito livre, ao que parece, que seja capaz de aguentar ou incorporar sem fissurar a forma personagens como o Serafim, ou Pinto Calçudo. Tem alguma coisa ali interessante que seria pensar a impossibilidade do indireto livre na narrativa moderna brasileira, que o Nuno chega até o limite, ou dramatiza esse problema. Bom, o Moretti e o Bakhtin. Eu não sei, bom, eu também tenho lido Bakhtin, não sou tão fã assim, dele, eu gosto, é um excelente teórico, mas eu não sei até que ponto ele teoriza de maneira precisa, eu teria que revisar o indireto livre, porque acontece de tudo. Alguém recomendou para mim um texto do Pasolini sobre o indireto livre, e, na verdade, o Pasolini falava qualquer coisa sobre o indireto livre. Não era indireto livre, na verdade, na definição técnica. Mas eu diria o seguinte, o Moretti e o Bakhtin estão pensando em literaturas bem diferentes. O Moretti está pensando no indireto livre do Flaubert, que é um modo muito neutral, impessoal, de incorporar de maneira atenuada, estandarizada, as singularidades do mundo burguês. Já o Bakhtin está pensando na polifonia em base à literatura periférica russa. Então, aí eu acho que é um mundo mais próximo do Nuno, onde você tem que incorporar as singularidades de maneira polifônica, cada uma alto volume. O indireto livre burguês é o contrário, meio primeiro pensar um estilo neutro que possa se estabilizar e depois você vai incorporando singularidades de modo meio atenuado. Então, aí, o Nuno não pode fazer isso, porque ele incorpora as singularidades de modo aumentado, meio que estoura a escala. E aí, eu queria também colocar para a discussão, pensar também os problemas disso, do modo dessa voz acusmática que a irmã falou, o Fábio, essa incorporação da materialidade mais da pessoa através do indexal, do gesto. Quais são os limites disso também? Porque eu não queria dar a entender que o indireto livre é uma besteira, e o modo mais
excessivo, desmesurado do Nuno é ótimo. E não é isso, depende da matéria histórica. Acho que mais interessante para a matéria histórica brasileira da Nova República a forma que o Nuno propõe, mas, ao mesmo tempo, você vê que tem problemas, né? E você tentar... a questão do Nuno é como incorporar no marco comum essas singularidades meio amorfas. E você percebe que não é fácil, que é meio violento, e pode dar merda, vamos falar assim. Pode ser super difícil politicamente, pode terminar em neofascismo, pode ser qualquer coisa. Então, aí a coisa é como, não é uma coisa assim absoluta de falar o modo excessivo é ótimo, o outro é politicamente reacionário, não é assim. É pensar caso a caso essa questão, e acho que o Nuno tem, de fato, uma proposta muito interessante, muito cuidadosa, original, de como ouvir e apresentar nos seus modos de enunciação singulares aquelas singularidades de um mundo complexo como o Brasil. Então, não sei, acho que fiz um apanhado geral, mas coloquei a questão do lugar cênico, dessa voz ventríloga que fala de um aqui e um agora, que fissura as outras convenções da prosa, e falei, acho, da possível diferença qualitativa entre a teorização do Bakhtin e do Moretti sobre a questão do indireto livre. Uma questão só, se você puder tocar, antes das outras pessoas falarem, sobre a questão do mijar, quem está em caixa alta, se você pensou nisso enquanto gesto, ou essa forma de capturar o presente, esse gesto de transgressão, essa forma de sentir, de tomar posse do presente. Como é que você trata dessa questão do mijar? Não só na questão do indireto livre, mas a própria escolha desse gesto. Eu acho aí, me chama a atenção que essas estratégias de aumentação, por dizer assim, de subir o volume, o soberano da cena, que é o cara que enuncia de maneira ventríloca, no Nuno precisa de estratégias de contrapeso, que são de afastar ou diminuir, que muitas vezes são meio vulgares ou violentas, muito diferentes do estilo neutro. Então, mijar, ou gritar para o outro, cala a boca, diminua, encolha, sai do meu lado. É uma relação meio violenta, talvez amorfa também, do mijar. Eu mijo aqui para que ninguém se aproxime tanto. Isso é uma marca que você vê como marca também de construção de território, marcar o aqui e agora com o mijar. Como lugar... acho que sim, eu acho que tem isso. Eu penso muito, não sei, é uma lógica um pouco do Avaporu também. Não sei se essa pronúncia Avaporu, da Tarsila, que você vê uma figura um pouco amorfa num espaço, você pensa, quantos Avaporus poderiam compartilhar esse espaço sem se comer, sem bater no outro, mijar, gritar? Pinto Calçudo e o Serafim, eles podem compartilhar a cena. Então, aí também a relação entre os sujeitos e as singularidades nessa cena do Nuno é bem diferente de como a narração indireta ou indireta livre do romance moderno faz, onde você pode incorporar muitos sujeitos interagindo de um modo mais coordenado. Não é uma coisa assim que um vai grudar no outro, você tem que afastar o outro, mas você quer a mistura, e você tem que pensar caso a caso, casuisticamente, como você vai construir essa separação, como você vai encolher o outro, ou como você vai crescer, enfim, uma coisa bem antagônica, que lembra um pouco o modo trágico, a tragédia que não admite, se tem duas personagens, em geral, vão entrar em atrito, né? Mas aqui está numa chave um pouco cômica, um pouco do grotesco rabelesiano, meio tragicômico. Enfim, tem aí várias coisas que merecem ser pensadas a partir simplesmente do atrito de dois modos de enunciação. Eu acho isso bem legal. Vamos passar para quem responde, Fábio e ainda a Irma, né? As questões de Sandro.
Sandro, foi bom você ter pontuado, porque a gente, quando fala da nossa pesquisa, incorpora a referência e às vezes esquece, né, de mencionar. Mas, especificamente para a literatura, a questão de novas epistemologias da abordagem, eu tenho como referência fixa um texto muito breve de Josefina Ludner, que ela problematiza a questão da literariedade. Existe ainda hoje um critério, um padrão de literariedade? O que é ser literário? É ser literário segundo os cânones consolidados? Então, se a gente aplicar esse critério para alguns textos contemporâneos, então, ela afirma no final, a gente vai só ter uma reação. Isso é boa literatura, isso é má literatura, porque essa má, na verdade, a gente não tem como abordar essa que definimos má literatura, porque não temos instrumentos. A gente tem uma educação perceptiva, epistemológica, senciente. Então, essa é uma referência para mim importante, e tem outras duas que eu relaboro a partir das palavras e as coisas do Foucault, né, como os cortes epistêmicos, de alguma maneira, eles moldam todas as nossas formas de criar discursos sobre as coisas, né? Então, essa, para mim, é uma grande referência importante, e mais duas que têm uma relação maior com o mundo da arte, que é a Rosalind Krauss, quando ela fala em pós-medium era, né, uma época de pós-medium. Então, se a gente continuar pensando a obra em termos de execução de uma técnica, e, por exemplo, a literatura execução de uma escrita seguindo um cânone, ou se a gente continuar pensando em especificidade, pintura, isso aqui é teatro, a gente provavelmente não vai conseguir lidar com todas essas porosidades do contemporâneo. E a última, que para mim é uma referência muito querida, porque ele meio que ironiza sobre a Renascença, né? Eu sou italiana, a gente tem essa grande coisa com a Renascença, é o Severo Sarduí, que ele faz nos escritos sobre barroco, ele elabora como os cortes epistemológicos, né, moldam tanto a nossa forma de produzir arte, quanto de fazer como algumas epistemologias podem ir em direção de uma disciplina. É o caso do Renascimento, né, que veio para geometrizar o espaço. Então, assim, essas são as minhas referências. E eu queria só colocar uma coisinha, eventualmente o Jorge, depois do Fábio, pode responder. Se o Jorge acha que faz ainda sentido falar explicitamente de narrador para o Nuno Ramos, eu vi que a pesquisa dele tem algumas interseções com a minha, e se isso que você chama de espaço de incorporação de singularidades, né, essa forma de ele criar, de alguma maneira, não seria a ideia de propiciar uma escrita multilinear, né? Ou seja, a gente poderia começar de qualquer lado do livro e, afinal, seria uma leitura válida? A gente teria essa possibilidade de atravessamentos dos capítulos, também outros livros como O, a gente poderia ler do meio para trás e depois retomar o final. Não sei, queria saber o que você acha. E aí eu já coloquei, assim, deixa espaço para o Fábio também. Ora, se você quiser responder ela agora, você pode aproveitar o gancho. Eu posso ficar pensando nisso. Não sei se o Fábio tinha algumas ideias que comentar, ou antes de Não, eu... Eu posso falar depois da resposta aí, para você. Porque aí a Irma está colocando uma questão que para mim é grande, então não sei se vou conseguir responder tão rápido. Mas eu diria assim bem rápido que não, que a priori a questão do narrador, falar de narrador na prosa no Nuno Ramos não pode ser colocada a priori, senão dependendo do texto. Para mim, eu tenho assim a minha formulação é pensar a prosa de autores como Nuno Ramos e outros
pensar a prosa como meio da arte contemporânea, não como meio do romance, por exemplo. E isso muda tudo, porque aí as categorias formais, os debates críticos são outros, já não é a teoria do romance as suas categorias, pode ser a performance, pode ser a instalação, pode ser um monte de coisas. Então, acho que tem que olhar para o texto. O Nuno muda, incluso no interior de um texto, os modos de enunciação. Então, você pode ter um narrador, como no caso do Angenor, em direto, e depois você tem uma passagem para o modo dramático, de apresentar as falas, e aí você já não tem um narrador. E aí você tem que pensar o locutor, ou pensar como que ele nomeia, soberano da cena. Tem que criar ou inventar modos de teorizar isso. Então, a Deus Cavalo, aí tem aquela coisa da voz mesmo, uma voz que começa a galopar, né? Que ela meio que se autonomiza, mas mantém também nas notas cênicas, nas indicações cênicas, o indireto na fala do repórter que lembra o narrador. Então, quando você pensa a prosa como meio da arte contemporânea, a coisa não está dada a priori. Eu diria isso. Tem que abrir enfim, o repertório de categorias, e aí a tua pesquisa também coloca várias que parecem ser essenciais, a questão acusmática, que não aparece no romance, em caso nenhum. Obrigada, Jorge. Agora é você, Fábio. Obrigado pelos apontamentos. Essa questão da opacidade é o que realmente vem me intrigando agora, e eu tenho que ir um pouco mais a fundo, porque eu estou aos meios com um termo que eu falo no meu texto, que é o antiparo, que é o Ralph Foster retorna esse termo de um texto lacaniano, que ele trata o anteparo como toda uma carga cultural, imagética que nós possuímos e usamos como forma de produzir imagens, de produzir linguagem. E a questão do Ralph Foster é, tipo, largar esse anteparo, tirar toda essa carga que nós temos para construir novas formas de representação, novas formas de construção de imagens. Então, de certa forma, é uma opacidade daquilo tudo que a gente conhece como representação, para que a gente consiga trazer novas formas. E é interessante isso porque, por exemplo, um texto como Água Viva, quando ainda era objeto gritante, tem uma carta da Clarice ao filósofo e amigo dela, José Américo Peçanha, que ela envia o Água Viva para esse amigo, e ele fica sem saber como pensar esse texto. A carta, tipo, eu não sei se isso daqui são suas memórias, eu não sei se isso é um romance, eu não sei se isso é... E eu não sei nem como você deve vender isso. Ele fala como uma questão editorial mesmo. Eu não sei como é que você pode colocar isso numa livraria sem a possibilidade de enganar alguém que compre. Ele tem uma questão com isso. Tipo, se você colocar que isso é um romance, talvez você esteja enganando o comprador. Tanto que eu acho que na primeira versão do Água Viva sai como Água Viva romance escrito embaixo, ou algo do tipo. Para tentar colocar ele nesse lugar de uma determinada representação ou de algo que existe como uma realidade, e não nesse local da total opacidade da representação, que para mim é um ponto que abre todo uma grande... Essa opacidade gera uma grande questão, e essa é a minha aporia no momento, que ao mesmo tempo em que a representação se torna difícil, é por onde talvez o autor consiga sair pelos gestos. Tipo, você joga fora toda a matéria desse anteparo e traz a realidade da criação para aquela linguagem naquele momento, que é a Clarice em Água Viva tentando se autoescrever, ou mesmo Saitong com
o seu gesto se autoescrevendo num quadro. Porque eles, por mais que aquilo ali talvez seja uma escrita de Ciro ou algo representatório, não é simplesmente um autorretrato, não é uma autobiografia, mas sim uma forma de representação diferente, porque toda a ideia de representar foi jogada para outro modo de se fazer. É isso. Ô, Fábio, só para você expandir um pouquinho mais, temos só 4 minutos. Você traz uma citação de Clarice que diz assim: criar o que já existe. Eu queria, retomando o que você acabou de dizer, como você falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque não é recriar o que já existe, ela diz criar o que já existe. Sim, essa citação ela está no prefácio do A Maçã no Escuro, que foi retirado pelo Sabino, como a recomendação do Sabino, foi retirado. No Maçã do Escuro, no Maçã no Escuro é um texto um pouco complicado, um pouco difícil de ler, ao meu ver, porque o Martim fica remoendo todo ele está em um novo processo de aprendizagem, de entender. Fábio? Travou para todos? Travou. Travou. Vamos ver se ele volta, senão nós vamos concluir, porque só temos 3 minutos para terminar. Bem, queria agradecer a presença de todos que aqui se encontram, de todas as pessoas que estão participando, parabenizar a apresentação de Irma, de Jorge, de Fábio, dizer que amanhã continuamos com o Simpósio Interartes, né? Literatura e suas interfaces, uma coordenação amanhã do... Amanhã é você, não é, Sandro? Sou eu, exato. Com a coordenação do professor Sandro Ornelas. Muito grata pelo debate, que foi muito rico. Obrigado, Jorge, Irma. Muito bom Foi mesmo. só o início do nosso simpósio, viu? Um grande abraço e até amanhã, e desculpe pelo transtorno no início. Espero que amanhã seja mais tranquilo. Um abraço a todos. Até amanhã. Pessoal, eu mandei um link aqui para caso alguém queira continuar o bate-papo. Só clicar aí no link da sala de bate-papo, né? E conversar. Obrigada, Cléo, pela Vou sua encerrar a apoio. gravação. Um prazer conhecê-la. Até a próxima. Foi uma honra muito grande ter esse privilégio de estar aqui e ouvir esses trabalhos maravilhosos. Eu sou historiadora, mas eu sou doutoranda, né, em crítica cultural pelo Departamento de Letras, e eu fiquei muito instigada com os temas e achei assim, que o tempo é pouco para tanta coisa que a gente tem vontade de perguntar e tudo mais. E o pessoal tá com uma bagagem muito boa, tem uns olhares assim bem divergentes do convencional, do padrão, do que se vem pesquisando aí. Então são coisas novas, né? Eu gostei muito e eu agradeço por terem me aceito como monitora. Foi um prazer muito grande. E Obrigada. Jorge e Manzi, eu acho que eu estou te seguindo no Instagram, porque eu gostaria muito de ler esse trabalho que você está desenvolvendo ou o projeto, porque enquanto historiadora, eu fiz a historiografia do sujeito, pensando como o sujeito se constitui a partir da sua escrita. Então, eu vi ali dentro do que você apresentou muita coisa que me deixou com vontade de saber mais, sabe, sobre esse campo, porque eu vim da historiografia, então, para mim, quando eu vejo, me estimula mais a querer adentrar nessas discussões dentro do campo da literatura, não como historiador, mas com uma outra perspectiva mais desenrijecida, se assim eu posso falar,
E aí eu vou convidar vocês, caso alguém queira entrar nesse link aí que eu mandei, para a gente continuar um bate-papo, seria bem legal. E eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Tá, agora, ó, Cléo, só uma coisa, viu? Várias pessoas me mandaram mensagem que não conseguiram entrar para o nosso simpósio. Estou falando de orientandos, os alunos meus da UFBA que não conseguiram entrar, viu? Eu espero que amanhã a gente consiga melhorar isso. Então, o pessoal que chegou primeiro viu, né? Eu aqui falando, nossa, eu estou esperando que me liberem o acesso, porque eu tenho um acesso limitado até que liberem. E aí, quando foram liberar para eu poder ter o acesso a uns comandos aqui, foi uns minutos depois, mas assim, foi tudo bem, graças a Deus, apesar de você, mau governo, apesar de você, pandemia, estamos aí fazendo, né, mobilizando para não deixar a peteca da pesquisa e da arte cair, da literatura e tudo mais. E parabéns para todo mundo, foi maravilhoso, assim, em comparação às possibilidades dentro do que a gente tinha, ainda foi possível fazer. Eu acho isso brilhante e o esforço de todo mundo é muito notável e maravilhoso. Ô, Cléo, amanhã vocês vão mandar um novo link para a gente? Amanhã não serei eu serei depois de amanhã. Sim, amanhã serei eu, sim. Amanhã 8 da serei. manhã e 14 também, Sim, Cléo? sim. Aí agora, como foi o primeiro dia, eu acho que eles vão fazer tudo antes, porque a gente tem até um grupo do WhatsApp também, e a gente cobrando que liberassem o acesso aqui, mas eu acho que o primeiro dia é assim mesmo, Sim, normal. é novo para todo mundo, esse é o nosso novo normal, tem muita gente se adaptando a esse novo meio, né, virtual, para fazer tudo por aqui, e aí acabou atrasando um pouco, mas eu acho que está dentro do, sei lá, do previsto, acontecem essas coisas. A minha Mas foi preocupação maravilhoso, muito obrigada. é que todos tenham acesso. Então, até amanhã, viu? Obrigada, viu? Até amanhã. A todos. Obrigado. Obrigada. Zé Cléo. Jorge, entra lá na sala de bate-papo. Vou entrar agora, e a gente conversa um pouquinho.